nome é Gustavo Almeida, estamos aqui para gravar o nosso bate-papo, nosso primeiro videocast falando sobre a primeira edição do Panorama Setorial. Eu quero agradecer aqui a presença dos nossos ilustres convidados, começando aqui da esquerda para a direita, o Samir Zetum, que é VP de parcerias da Gympass, traz toda uma experiência de 5 anos de mercado no principal agregador de academia do mercado. O Fernando Fleury, nosso parceiro, CEO e fundador da Armatori, que embasou tecnicamente essa pesquisa, todo o desenvolvimento do trabalho junto com a UI, Armatori e UI, nossos parceiros de realização. E o mestre Mauro Ghiseline, que dispensa apresentações, acabou de confirmar que mais de 50 anos de conhecimento, de atuação no mercado, 50 anos de mercado, não de idade, né, Mauro? 55 de mercado. Boa, boa. Então, gente, é uma conversa muito tranquila aqui para a gente discutir um pouquinho dos insights que a gente traz dessa primeira edição do Panorama. A gente lembra que a primeira edição, que foi publicada em março de 2022, é a primeira de uma série de panoramas, né? A gente vai ter já uma segunda edição em agosto de 2022 e aí passa a fazer isso anualmente. Então, é um primeiro estudo aí que já traz muitos insights e é sobre isso que eu queria bater um papo com vocês. Então, passar a palavra para vocês darem um alô aí para o nosso público. Bom dia, pessoal. Prazer, Gustavo. Obrigado pelo convite. Para a gente é um enorme prazer poder participar da construção, desenvolvimento aí do panorama setorial, e porque o segmento ele carece muito de informações, né? A gente percebe que boa parte dos gestores toma decisão de forma bastante ainda empírica, e acho que agregar conhecimento de empresas com respeito que tem a UI no mercado e tudo mais, a Fitness Brasil, a Armatori, ela ajuda a dar esse peso para que os profissionais tomem decisões mais acertadas, principalmente depois do momento difícil que a gente teve com a pandemia. Então, bacana, obrigado pelo convite para o bate-papo. Prazer estar com vocês, Samir. Olá, pessoal. Para nós também foi um super prazer participar desse primeiro panorama, né? Eu acho que a gente conseguiu, junto com a Fitness, junto com a UI, os outros patrocinadores, junto com todo mundo que fez parte desse grupo aqui, colher dados muito importantes para o mercado. É só o primeiro panorama, como o Gustavo ressaltou. É um projeto de longo prazo e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai contribuir muito para o crescimento do mercado, e um mercado, como o Samir ressaltou aqui também, que carece de informação, né? O Brasil é o primeiro país da América Latina que está fazendo esse estudo. A gente colheu muitas informações antes de começar o preparo. Não tem esses estudos na América Latina, o que é uma falha da América Latina, porque o mundo inteiro tem muita informação. Então a gente aqui está carecendo desses dados, e eu tenho bastante convicção de que isso vai colaborar muito para o crescimento do mercado de fitness, que é um mercado muito valioso, né, para o PIB brasileiro. Maravilha. Mauro? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que esse pessoal está assistindo no nosso bate-papo. Agradecer primeiro aí o Gustavo, Fitness Brasil, uma empresa fantástica, conhecendo Samir, a Gympass, que a gente tem uma admiração muito grande pelo propósito, né, de levar essa ideia. E para mim, que estou há muitos anos no mercado, né, ter uma pesquisa científica com essas características é muito importante, porque o profissional, né, quem está na ponta, no dia a dia, ou o gestor, ou o investidor, muitas vezes a gente faz um voo meio no escuro, né? Você pega a nave e sai, será que onde é que está a tempestade? De onde é que vem o vento, né? Então a gente faz muito voo no escuro. E quando você tem uma base de informações, número de praticantes, espaço, desejos, isso ajuda muito. Quem vai investir, quem vai gastar o din-din, né, para investir no negócio, para o gestor e para o profissional, para ele ter uma visão assim, que produto, o que oferecer. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu que estou há 55 anos no mercado, né, que buscamos a ciência, buscamos a informação. O nosso mundo sempre foi muito empírico, né, a história do fitness, né? Então, ela nasceu muito no anseio do pequeno investidor, do proprietário, da sobreloja, da academia, do cara que... E hoje não, hoje a coisa está se profissionalizando. Então, os players têm que estar muito bem preparados, né? A empresa, os gestores e também aqui a minha área, né, específica, é a área técnica, né? A área pedagógica. Então, quando fica tudo muito igual, o que vai diferenciar o ser humano é a pedagogia. Quando fica tudo igual, como é que eu vou diferenciar? Então, muito grato pelo convite, pela oportunidade, e parabéns aí por esse projeto fantástico. Valeu, Mauro. Pegando esse gancho, antes de eu falar um pouquinho, pedir para o Fleury falar um pouquinho sobre os 3 caminhos aí, né, que a gente fez. Mas antes disso, você estava comentando aqui ainda em off, antes da gente começar a gravar,
sobre a perspectiva do pós-pandemia, né? Da gente ter uma expectativa de que o aumento da consciência da importância de se manter saudável enquanto num estado de saúde aumente a procura, né? A gente fala sempre aí de um número que dificilmente varia ou cresce, que é o tal dos 5% da população praticando atividade física com orientação profissional, né? Qual é a sua expectativa? Fala um pouquinho sobre isso que você estava falando no nosso... Então, Gustavo, nós tivemos uma apologia muito boa, que assim, exercício é remédio. Alguém aqui gosta de tomar remédio? Não. Certamente não. Certamente não. Qual que é o bom remédio? As crianças não gostam de tomar antibiótico. Então, o que o pessoal faz? Coloca um sabor de morango para a criança tomar antibiótico. Então, quando a gente entende que o exercício é uma panaceia, é um remédio para todos os males, para a maioria das pessoas ele tem gosto ruim. As pessoas não se exercitam, não é porque não tem tempo. Não. Tempo é uma questão de prioridade. Não é porque não tem dinheiro. Não custa nada caminhar no parque. Não custa nada. Não custa nada ir no Sesc, SESI, ACM. Então, nós temos um grande desafio, né, que é mudar a percepção das pessoas com relação à prática do exercício, não da atividade. A atividade é movimento espontâneo, mas o exercício regular. Então, me preocupa muito, são as estratégias para que você consiga encantar aquele funcionário que foi o dia inteiro sentado, né? Fazer ginástica laboral, 3 minutos, 5 minutos... É um caminho para despertar o interesse ele ir para a academia ou procurar um personal. Então, Gustavo, eu acho que nós temos um grande desafio que é mudar o conceito. Eu imagino assim, provavelmente as pessoas, quando ouviram muito falar sobre exercício, que é importante, que previne, que melhora o sistema imunológico, isso foi uma sinfonia para as pessoas. Poxa vida, se meu sistema imunológico está mais forte, eu vou me prevenir com a próxima onda. Então, eu imagino que as pessoas irão se exercitar, não pelo prazer, mas pelo medo. São poucas as pessoas que dizem assim, eu adoro exercício. Eu, nesses anos todos, eu vi muito, professor, eu estou aqui, eu estou a contragosto, porque o médico, se eu exercito, eu morro. Percebe? Então, a pessoa é movida, o ser humano é movido ao prazer. É isso que eu ia te perguntar. Se assim, eu acho que hoje tem uma diversidade de atividades. Perfeito. Que ajuda muito nesse sentido, que é importante que as pessoas encontrem alguma coisa que gostem para ir porque gosta, porque sente prazer, seja dançar, pilates, a musculação, ou se não gosta da musculação, do esporte, alguma atividade que eu tenho prazer ao fazer. Isso. E assim eu me engajo e eu passo então, pensando nisso, existe um erro de entrada. Quando a pessoa se matricula na academia, existe uma perguntinha muito simples. Você gosta de exercício? Não. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Outra perguntinha importante. Por que você começou a se exercitar aos 45? Por que você não fez antes? Por que você não se exercitou antes? Você já se exercitou? Já? Por que parou? Então, existem 3 ou 4 perguntinhas que são matadoras, que tem que estar na boca de entrada da academia, na empresa. Senão você faz um quadro de horário que provavelmente vai dar certo. Provavelmente aquilo. Não. E outra pergunta matadora, as pessoas querem transformar o corpo. Então você precisa perguntar assim, qual a sua satisfação com o seu corpo? Você está contente? Não. As academias continuam com uma ridícula ficha de adaptação igual para todo mundo. Isso é um horror. Então, é o caminho do espanto. Nós estamos espantando. A pessoa entra na academia, ela é movida a ir embora. 3 a 5 meses, evasão. Por quê? 3 a 5, quando você pergunta qual o seu objetivo, qual a sua transformação, qual a sua dor, eles declaram assim, de 3 a 5 meses eu quero resultado. Então, a gestão técnica é muito ruim. Porque ela não considera isso daí, 3 a 5, e o que a pessoa gosta. Então, isso é um erro. Mas, Mauro, a pergunta está feita. Dependendo da resposta, o mais importante é o que o profissional faz. Exato. Alguns isso. Possíveis. Perfeito. Então vamos para o tour. Não, vai fazer o tour. Hoje, fazer o tour, você faz tudo em casa. Aquele negócio de pegar, diz a show, disso aqui é a máquina, isso aqui. Não, isso o cara já viu. Isso ele já viu. Quando ele entrou na academia, ele já viu. Ele chega lá, ele quer ser encantado. Percebe? E hoje, Gustavo, com as ferramentas que nós temos de WhatsApp, de comunicação, o que encanta a pessoa? Atendimento, acolhimento, encantamento, motivação, relacionamento.
e conectividade. São 6 pontos, que se você não dominar esses 6 pontos, você está morto. Você vai para o buraco. Vai para o buraco. Então os gestores estão preocupados. Eu digo assim, a minha teoria, o marketing traz, o comercial vende e quem espanta. Isso é uma trilogia. As estratégias de marketing hoje são fenomenais. Técnicas virtuais, não sei o que, isso, aquilo. Então, agora, nós temos um grande desafio. Eu acho assim, talvez nós tenhamos 10 milhões de novos praticantes. Eles vieram pelo medo. A pandemia foi muito boa, porque ela mostrou... Aí você, pera um pouquinho, mas eu tive gente muito bem treinada. Não, o exercício não te previne da doença. Ele te ajuda a suportar melhor os efeitos deletérios. Então as pessoas... E outra coisa, outra palavrinha mágica que as pessoas têm que ter na academia, eu não sou treinador, eu não sou coach. Antes, eu sou cuidador. Se as pessoas entenderem que ele vai ser cuidado... Diz assim, quem cuida da sua saúde? O médico. Quem cuida da sua barba? Quem cuida da sua unha? Para as mulheres, quem cuida do seu cabelo? As mulheres não entram em qualquer cabeleireiro, porque elas confiam naquele cabeleireiro que vai... Se eu vou cuidar do meu cabelo, que é uma parte do meu corpo, então nós precisamos rever essas estratégias de comunicação. Até eu vi muito o Giancarlo Oliveira falar de preço, né, e percepção, né, de falar, pô, uma pizza no fim de semana com uma bebida R$100 e a academia de R$100 é 89, cara e a pizza é barata. Fazer a unha percebe? 2 vezes por mês, você gasta mais que a academia. Então, sabe, eu acho que a percepção que as pessoas têm a respeito de exercício, sim, sabe? Então, o que acontece? Se você entra no Instagram, idoso, as propostas que as pessoas fazem pelo Instagram, pelo YouTube, não são para os pobres mortais. A população é gorda, destreinada, desmotivada, não consegue fazer o burpee. Não consegue. E aí o que nós estamos vendendo no Instagram? Moços bonitos, barriga tanquinho, que não reflete a população. Mas, Mauro, quando chega... Se 10 milhões vierem pelo medo, vai passar. Esperamos que passe. Sim, né? Sim. A pandemia fique no passado, com muitas marcas e sequelas, obviamente, mas... A pessoa que veio pelo medo vai seguir pelo medo, mesmo que ela não encontre uma atividade que ela tenha prazer em fazer? Sabe o que acontece, Gustavo? É assim, você tem o primeiro motivo, a dor. Então Vou procurar por causa desse gatilho. Por causa esse é o gatilho. Esse é o gatilho. Porque o que é o gatilho hoje? O gatilho é aparência. 70%... Né? Eu, quando estava na gestão do Instituto Runner, eu estudei, eu tive resposta de 17.780 pessoas, 17 mil ingressantes. Nós descobrimos 11 principais objetivos. 11 principais objetivos. 80%, 4 objetivos. 80%. Isso te dá uma direção de você montar um programa. Então você tinha o grupo da emagrecer. O mundo quer emagrecer. Aí você tinha o grupo que quer ganhar massa muscular. Então, gordura e músculo significava 48%. Aí você tinha mais outros 2 grupos interessantes. O grupo que queria melhorar a aptidão física, quer ficar em forma. Eles declararam, ficar em forma. Independente de se pratica um esporte. Não. Eram os ingressantes. O público era quem? Você está ingressando na academia. Deixa eu entender a cabeça para eu montar um programa. Preciso entender o que eles querem. E os outros 24% queriam o quê? Melhorar a saúde e bem-estar. Então, o que acontece? Nós temos 50% de bons clientes. Aqueles que querem melhorar a aptidão física. Isso daí, se o cara é sedentário, só se chegar até a academia ele já melhora. Bom cliente. Estou fora de forma. E o outro bom cliente. Eu quero me sentir melhor, sentir-se bem. Isso é emocional. Os péssimos clientes, os outros 48%. Porque a coisa mais difícil na atividade física é ganhar músculo. E 24% queria. E outra coisa, emagrecer. 90% dos programas de emagrecimento, fracasso. O maior fracasso da medicina não é no tratamento de câncer. Não é não. É no emagrecimento. Por isso que vende esse programa. Você está vendendo o fracasso. 90% dos programas de emagrecimento fracassam. Eu trabalhei com obesos, percebe? Então, Gustavo, a gente tem que
Então, na academia, eu tenho 50% de bons clientes, potencialmente, e 50% de péssimos clientes. Esses vão fracassar. E aí, você precisa entender também, quando a pessoa declara, eu quero emagrecer, pode ser só balança da Filisola. Não, aí você tem que entender a cabeça. A pessoa diz assim, aí foi estudar isso também. Você quer emagrecer o quê? Não, eu quero diminuir o peso corporal. Bom cliente. Toma um xenical, pega aí uma dieta restritiva, você baixa 3, 4 quilos. Esse é bom cliente, esse, fácil de enganar. Aí você tem aquele assim, eu quero diminuir gordura. Difícil. Você tem que ter estratégias para mostrar para ele que efetivamente ele está diminuindo gordura. E o outro cliente que ele diz assim, eu quero ganhar músculo. Só que, Gustavo, o que mais vende hoje de curso de formação é de musculação. É a área que mais mal paga. Então, as pessoas querem treinar musculação. E o que vende para o profissional hoje? Hipertrofia e programas de alta performance. É um programa que a população não consegue fazer. E que é intimidador. Né? Intimidador, perfeito, Samir, intimidador. Percebe, Gustavo? Então, esses 10 milhões potenciais, que fazendo um cálculo, 220 milhões de brasileiros, se eu pegar 5% que tem interesse, eu tenho 5% aí de possíveis compradores. Agora, o que eu vou vender para eles? Cuidado. Qual que é a missão do profissional da saúde? Médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e professor de educação física. São 5 básicos. A missão principal, cuidar do ser humano. Então, se as pessoas entenderem, como entenderam na pandemia, e como muita gente que pós-pandemia foi procurar o treinamento no primeiro momento pelo fisioterapeuta e depois pelo profissional de educação física, eles entenderam que eles precisam ser cuidados. Então, nós temos um grande desafio, é mudar os paradigmas. Olha, a empresa está te dando um programa de exercício que eu comprei para você, para que eu cuide. Não é que eu treine. Para cuidar eu treino. Mas a palavra que antecede, nós somos cuidadores. Esse é o nosso desafio. Legal. Samir, pegando esse gancho, é interessante essa base de pesquisa do Mauro. Você tem o Gympass como um grande... quase provedor, né, de um universo de público das grandes corporações para o nosso mercado, né? Uma porta de entrada importante que vem desempenhando isso aí há 10 anos, né? Um pouco mais? 10 anos. 10 anos, exatamente. Vocês têm algum dado do ponto de vista desse universo do mundo corporativo que o Gympass despeja no sentido positivo no mercado? Se emagrecer, ganhar massa, aptidão física, saúde e bem-estar, é esse conjunto que as pessoas buscam? Porque eu sei que vocês têm um movimento de ampliação dos serviços, né, para tratar também de aspectos da mente, meditação e tal. Como é que esse diagnóstico que o Mauro traz do universo que bate na porta das academias, o que as pessoas buscam? Só um detalhe, desculpa, só lembrar, eu falei dos 4, tem mais 7 que não estão nos principais. Que corresponde a 80%, esses 4 principais objetivos, corresponde a 80%. Tá. Os outros 20% é diluído em 7 outros objetivos. Desculpe. Imagina, não, sem problema. Isso ratifica? Você tem alguma informação sobre esse universo de colaboradores das corporações que passam a integrar o nosso mercado? Faz sentido isso pela base de informação que você tem desse público? Acho que, enfim, o recorte da população corporativa que a gente trabalha é o mesmo recorte que foi estudado, né, pelo Mauro lá atrás, ainda quando trabalhava na Runner, mas acho que independente da motivação que traz essas pessoas para o nosso mercado, acho que o ponto-chave é como você não intimida essas pessoas com um programa que é empacotado como se fosse único para atender a todas as necessidades, né? Então o Gympass tem como objetivo aqui garantir que a gente tenha alavancas ou ferramentas necessárias para ajudar a combater o sedentarismo. A nossa principal meta aqui é combater o sedentarismo globalmente através de uma ferramenta que seja mais escalável, através dos benefícios corporativos. E através de uma outra ferramenta aqui, que é o nosso aplicativo, que a gente acredita que a gente consegue ajudar na experiência do usuário. Porque
A gente acredita menos que quando uma pessoa quer emagrecer, obrigatoriamente ela tem que fazer 30 minutos de esteira por dia. Não, ela precisa encontrar uma forma de aumentar o seu nível de atividade. E com prazer, seja ela por dança, por uma atividade recreativa no parque, com uma assessoria, seja através de uma aula de yoga no final de semana e tudo mais. Então, acho que esse é uma das principais ferramentas que a gente encontrou, que a gente fala que toda pessoa tem que encontrar uma atividade para amar. Sim. Né? Independente se ela foi sedentária a vida inteira e agora está começando, ela precisa encontrar uma atividade que faça ela se sentir bem, e essa vai ser uma porta de entrada. E até a pandemia, acho que foi... a pandemia e o virtual, ela foi um bom ponto para isso, né? Porque, enfim, no começo da pandemia a gente estava discutindo, o virtual agora vai matar as academias presenciais, todo mundo vai treinar em casa e tudo mais. Tá claro já para a gente que é um modelo complementar, que as academias presenciais, por vários motivos, elas continuam sendo o carro-chefe para o mercado, né? Mas o que mostra que um ponto que é bastante interessante é que, além do virtual ser o complementar, ela é uma porta de entrada muito importante para novos praticantes de atividade física, né? Então, o que a gente estava falando do que é o efeito intimidador da academia, de você chegar lá, propagandas com pessoas com tanquinho. Preciso emagrecer primeiro para depois ir para a academia. Né? Essa é uma frase muito constante. A gente pergunta em atividades que a gente faz dentro das empresas: por que você ainda não faz academia? Não, isso não é para mim, eu ainda estou muito fora de peso, muito fora de forma para ir para academia. Que é um contrassenso completo, que é horrível. Horrível, né? Para a gente que é do mercado ouvir isso, dói, né? É horrível, dói. Então, acho que o fitness digital, as aulas virtuais, o on-demand, tudo isso, ele provou ser uma forma muito eficiente de trazer essas pessoas que antes eram sedentárias para o mercado. Sim. Porque o cara está no conforto da casa dele, treinando sem a vergonha de usar uma roupa que não servia antes e tudo mais, ele passa a ser um praticante. Então, essa etapa de experimentação é uma etapa bastante importante. Legal. Agora, Fleury, conta um pouquinho, né, pensando na dimensão, a gente falou sobre mercados mais maduros, que tem mais dados, como o europeu, mas o Brasil tem o desafio de ter uma dimensão continental, né? Então, conta um pouquinho sobre como foram os pilares aí, né? Como a gente atuou para levantar tanto dado que virou essa análise na primeira edição do Panorama. Foi um desafio bem interessante para nós, junto com a UI, né? A gente começou um trabalho, e quando eu falo a gente, deixa claro que foi a gente, Armatori, UI e Fitness, né? A gente começou um levantamento, primeiro a gente mapeou o que já está sendo estudado no mundo, obviamente, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista de mercado, né? Então a gente foi entendendo o que estava sendo estudado, como que estava sendo estudado, quais são as práticas de mercado, como isso estava sendo levantado no mundo. Trouxemos para entender aqui no Brasil quais seriam as necessidades brasileiras. Então a gente levantou aí com focus group, trazendo focus group com empresários, com donos de academia, das mais diversas academias, daquela pequenininha do interior. Escola de esporte. Né? Quando eu falo academia, seria centro de atividades físicas, na verdade, né? Daquelas pequenininhas até as maiores, né? Trouxemos investidores, né? Aqueles que estão realmente querendo investir no mercado, né? Então a gente foi elaborando um panorama geral do mercado mesmo, entendendo as dores, as dúvidas desse mercado. Ao mesmo tempo a gente foi buscando dados públicos via IBGE, né? Os dados de KNAI, fomos levantando e entendendo realmente qual é o mercado, né? Obviamente os dados que são públicos, né? A gente foi buscando aquilo que a gente tem acesso. E com tudo isso mapeado, aí a gente começou a elaborar um questionário para entender, né? Já entendíamos as dores do mercado, já entendíamos qual era o tamanho desse mercado via dados públicos, né? Já tínhamos esse mapeamento, aí a gente falou, bom, já entendemos o que a gente tem que questionar agora do público consumidor e não consumidor, né? E aí sempre deixando claro, a gente não queria entender o que o Brasil pratica de esporte, mas sim como os praticantes e não praticantes de esporte entendem do mercado de academias e de atividades físicas. Essa que era a ideia. Então tem um consenso aqui que é bom deixar claro, né? E aí a gente elaborou um questionário até longo, era um questionário de 7 minutos, mais ou menos, em média de responder, né? E aí a gente elaborou ele online, a gente teve praticamente mais de 4.000 respondentes, quase 4.500 respondentes. Atingimos mais de 400 cidades do Brasil todo, pegamos todos os estados, né? E isso foi interessante, né? E aí a gente começou a trabalhar essa amostra. Legal. Aí a gente fez essa amostra, a gente fez um corte nessa amostra para responder
pelo tamanho do conceito do IBGE, né, para ter uma representatividade no Brasil. Né, e aí a gente foi trabalhando esses dados depois de acordo com o formulário que era necessário trabalhar. Legal. A gente fez uma frente também para os gestores, né, para falar um pouquinho Fizemos. sobre dados, né? Uma frente que ficou aquém da expectativa de respondentes. É um desafio para essa segunda edição. Exato. Né? A ACAD, o CREF, o CONFEF estão engajados com a gente, né, para nessa segunda edição a gente ter uma base de respondentes maior, né? E aí eu aproveito para os gestores que estiverem nos acompanhando. Em breve nós sairemos com esse questionário. Nós estamos refinando para trabalhar com ele de uma forma mais sucinta, porque é tanta informação que a gente quer que quando a gente pensa, seria legal descobrir essa informação, fica um questionário longo e que às vezes o gestor pode não ter a informação na ponta da língua, então a gente entende que passa a ser uma barreira, né? Dedicar o tempo para responder, ainda interromper as respostas para buscar uma informação para seguir. Então a gente está refinando e trabalhando em parceria aí com a ACAD, com o CREF São Paulo, principalmente para a gente entender como é que a gente seleciona esses dados para falar nada. Talvez isso fique para a terceira edição. Para a segunda, vamos perguntar isso, que com um questionário menor a gente tem uma base melhor para trabalhar. Né? Então, é importante a gente já aproveitar a oportunidade para convidar os gestores aí a participarem. É que a falta de informação no mercado faz a gente querer saber muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ir picadinho e formando essa base ao longo do tempo. Exatamente. E aí eu queria comentar, Mauro, eu não sei, assim, a gente teve uma base de respondentes bem interessante pelo Brasil. Essa pesquisa que você, só para fazer um paralelo com já que você fez essa de alguns anos atrás lá na Runner, de respondentes, como é que foi? Era uma base de alunos ou era uma base... Não, a gente tinha a seguinte conduta, a gente montou um departamento de avaliação, coisa que não tinha, né? Então, e dentro da avaliação, a gente fez uma que acho que é muito importante, que hoje a gente tem os nomes bonitos, né? Entender, a gente chama meta objetivo, hoje entendido como dor. Quais os motivos que levam a pessoa, né? Esses motivos, objetivos são as dores, né? Hoje, tecnicamente, se chama as transformações que ele deseja. Então, todo aluno que entrava, obrigatoriamente passava, era obrigatório. E a gente foi evoluindo a avaliação. E a gente tinha uma avaliação que usava inicialmente uns testes antigos, que a gente viu que não servia para nada. A gente tinha lá uma avaliação muito detalhada, né, com 16, 17 páginas que terminava, chegava na sala de musculação, o professor pegava o que ele jogava e 3 de 15, aquela ficha ridícula. Então eu falei, não serve para nada. E um detalhe interessante, Gustavo, que nesse período foram 7 anos. Eu vou dar um dado aqui que é assustador. Nós avaliamos cerca de 70 mil pessoas. Eu tinha nos meus computadores 70 mil dobras cutâneas, 70 mil testes. Foram 35 mil ergométricos feitos por cardiologista com 10 derivações. Nós descobrimos coisas muito interessantes. Potencial de pessoas com cardiopatia. Isso tudo na base de alunos, novos entrantes. Isso, todo mundo que entrava. Eram alunos, o nosso. E um detalhe interessante, como a rede tinha várias regiões de São Paulo, eu tinha um perfil da cidade. Sim. Até inclusive, por exemplo, um dado interessante, que a Academia da Paulista, os praticantes o nível de capacidade funcional era muito alto, porque eram jovens, executivos, então o VO2 era muito alto, a capacidade funcional. E Santana, que era uma academia de bairro, a capacidade funcional era diferente. E onde é que era o erro? O programa era o mesmo, a aula de bike era a mesma. Sabe, a intensidade, volume. Isso era difícil, porque a área técnica muito ruim, assim, para entender a ciência. Sabe, as pessoas não entendiam o valor daquela informação. Então, e você vê, quando a gente iniciou esse programa, a rede tinha cerca de 23 mil alunos. A gente fazia 1.000 avaliações por mês, né, sem média de 100 alunos ingressantes por mês em cada unidade, dava um total de 1.000, então era 12 mil avaliações por ano. Vezes 6 anos foram 70 mil. Né? 35 mil só de ergométrico, feito pela minha equipe de cardiologista, pilotado pelo Dr. Nabil Goraeb. Nós temos 35 mil ergométricos. Ninguém tem esse dado. E aí? Bom, o que acontece? Depois de 6 anos, passaram pelos computadores do meu departamento cerca de 70 mil pessoas. E quando nós fomos ver a base, sabe quantos tinham, Gustavo?
Quanto vocês imaginam? Tinha 24 mil, 6 anos depois, entraram pelas catracas e pagaram 70 mil. 25 mil, 26 mil. Então, tinha adesão sempre, não tinha aderência. Aí você começa a questionar os porquês, sabe? Então, esses dados, Gustavo, foram muito interessantes, porque qual que era a nossa base? Eram os ingressantes, quem estava entrando na academia. Uma população, né? Sim. E uma população da cidade de São Paulo, porque tinha na Zona Norte, Zona Leste. Então, nós tínhamos um perfil, né, muito interessante da cidade de São Paulo. E uma pergunta, e nós desenvolvemos algumas perguntas interessantes. Por exemplo, assim, aí nós mudamos o sistema de avaliação e fizemos uma avaliação filmando o aluno, sabe? Filmando o aluno, fazendo tipo de um coach, mostrando para ele dados mais significativos. Sim. E nós não tínhamos tantos recursos de comunicação quanto é agora o WhatsApp. Então, hoje é muito mais fácil você pegar a informação do cara, mandar para ele um retorno, um feedback em tempo real, né? Então, o que a gente percebeu? Uma pergunta muito interessante. Você está contente com o corpo? Sim ou não? Sim. Tá bom. Que nota você dá para o seu corpo? Porque se as pessoas estão na academia, um dos fortes motivos é a transformação do corpo. Quando o Samir colocou aquela questão, né, de se preparar, as pessoas dizem assim, eu não vou na academia por quê? Primeiro que precisa ser bonito e ter tempo. Como eu sou feio e não tenho tempo, eu não vou na academia. Porque na academia o cara fica 2 horas. Então precisa ser um vagabundo, precisa ter tempo, precisa ser bonito. Eu não tenho muito tempo, eu não vou e eu sou feio, gordo. Eu vi um meme esses dias que era... larguei a faculdade porque estava atrapalhando meus treinos. Pois é. Então, o Kino, lá, o criador da Mafalda, ele tinha uma tirinha muito interessante. Ele perguntando assim, o que você pretende encontrar na academia? Que tenha gente gorda que nem eu. Percebe? Então, só finalizando aí para não ser, a gente fala demais, desculpa. Então, a gente percebeu, então, que quando a pergunta é matadora, está contente com o corpo? Não, o mundo não está contente com o corpo, graças a Deus. Qual era o percentual de sim? Eu fiquei curioso. Você vê? Então nós pegamos, a idade média era 16 e 17, homens e mulheres, até cerca de 60 anos. E aquela faixa que você sabe que é de 25, de 20 a 25, aquela faixa média das academias, né? Sabe qual foi a média da nota, Gustavo? Vocês estão preparados? Mas a pesquisa não foi feita no Largo 13 de Santo Amaro, nem lá na Cracolândia, nem no Viaduto do Chá. Foi feita em academias. Qual que foi a média? 5,6. A nota. Porque eu pergunto, você está contente com o corpo? Sim ou não? Que nota você dá para o seu corpo? Mas essa pergunta vinha depois do sim? Não, você está contente com o corpo? Sim ou não? Sim, caso não. Mas eu queria saber, aí eu discuti essa pergunta, eu discuti com o Arthur Kaufmann, que era meu cliente, meu aluno, e ele é um professor de psiquiatria clínica da Faculdade de Medicina da USP. Falei, Arthur, eu quero entender um pouquinho a cabeça da pessoa. O que você me sugere sob o ponto de vista psiquiátrico? Você faz uma pergunta assim, mas me transforma isso em nota, que eu preciso de uma coisa concreta. Ó, de 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6. Então eu fiz uma percepção subjetiva da sua imagem corporal. De 0 a 10. Atribuo uma nota. A nota foi 5,6. A melhor nota foi para os caras acima de 60 anos, que deu 6,1. Mas já que eu sou velho, eu fico contente porque não tem mais jeito. Agora, Gustavo, isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas não eram... Eu tinha lá os dados de obesidade, era muito pouco gordo na academia. Nós tínhamos os dados de composição. Na sua percepção hoje, isso melhorou? Continua a mesma coisa, o ser humano. Então, a dor, Gustavo, o que é... Não a percepção. Você falou em ter muito pouco gordo na academia. Hoje você entende que a gente está conseguindo evoluir nesse sentido? A pessoa que se enxerga fora de forma precisa treinar um pouquinho, um treino online em casa, isso, na academia, ou já está se sentindo melhor? Talvez o recorte naquela época fosse uma população que é ainda mais voltada à performance, né? Era ainda mais intimidador. Todo mundo que estava lá estava buscando um percentual menor de gordura e tudo mais. Né? Aí, quando você vê assim, é uma coisa muito interessante, porque você via moças bonitas, rapazes bonitos e descontentes. Então você chama isso de DIC, distorção de imagem corporal. É um problema psiquiátrico.
Então, esse é um DIC, que chama distorção de imagem corporal, transtornos de imagem corporal. É caso psiquiátrico. Mas isso não é a pressão sobre a beleza que a Sem sociedade dúvida. sempre... Imperialismo da mídia que nós continuamos reforçando. A sociedade sempre impôs isso, Sempre, seja sobre sempre. os homens ou sobre as mulheres. A sociedade sempre Certo. impôs isso. E nós continuamos no imperialismo da ditadura corporal pelo Instagram. Então, o que acontece? O idoso, que é um grande mercado, acima de 60 anos hoje, é um grande mercado. O Brasil é um país velho hoje. O Brasil é um país velho, entre os países mais idosos do mundo. Está se transformando, né? Está se transformando, sabe? Então, o obeso e o idoso, essas pessoas não têm muito espaço, porque como é intimidador, os programas são intimidadores. Sabe, você chega lá e fazer um hit, sabe, fazer percebe? Então isso daí é um grande desafio mudar. E a gente outra pergunta matadora. Tá bom, você não está contente com o corpo, ok. Que parte do corpo você gostaria de mudar? Até nessa época, teve uma das academias, sem citá-las, mas que fez aquela propaganda, não seja uma baleia, seja uma sereia. Isso, né? isso daí, foi matador. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Então, outra coisa importantíssima para você entender as dores é assim, você está contente com o seu corpo? Não. Ok, me transforma esse número. 6. Ok. Mas eu quero um pouco mais além, porque eu preciso pensar num programa. Sim, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Que parte do corpo você quer mudar? Todas. Mulheres, abdômen, perna, glúteo. Mulheres, abdômen, perna e glúteo. Homens, abdômen, peito e bíceps. Aí, eu já tenho meu programa pronto. Aí você chega na academia, as mulheres querem transformar abdômen, perna e glúteos. Em quantos meses? De 3 a 5. E aí a academia oferece um programa de corpo inteiro. Total body. Vocês estão entendendo? Isso é um erro crasso. Não ouviu. Então, o que acontece? Esse é um dos fortes motivos de você espantar o cliente. Porque veja o seguinte, se uma pessoa chega... Eu sei que para saúde e bem-estar eu preciso ter um corpo bonito, proporcional ao braço. Isso é para physique, biquíni, go-go boy, que precisa de um corpo bonito. As pessoas são distorcidas. É normal. As mulheres, sabe, pernuda, bumbum grande, é normal isso daí. Na cabeça dela, agora vem o pedaço, não, eu preciso de um corpo ideal, perfeito, adônico. Isso é bobagem, comercialmente é um chute no pé. Então aí você tem um programa que foca no corpo todo, quando as mulheres querem, nos primeiros momentos, treinar perna, abdômen e glúteo. O que eu faço tecnicamente? Vou fazer um programa encantador que em 3 a 5 meses eu transforme aquelas pernas, abdômen e glúteos no objeto de desejo. Isso é um prazer. E o homem? Você acha que mulher gosta de fazer supino? Mulher resolve o problema de peito com silicone. Veja o número de cirurgias de silicone. Você não vê mulher fazendo supino. Segunda-feira, se uma academia tiver um banco de supino vazio, vai falir. Vai falir. Se tiver... No Rio de Janeiro tem uma academia, eu vou falar a palavra, desculpe aqui, tem uma academia que tem uma chamada Bunda. Tem 400 mulheres, eles montaram uma sala de musculação, com os equipamentos foram estruturados preferencialmente para trabalhar glúteos. Puta negócio fenomenal, a academia tem 3 mil mulheres. Fantástico! Porque é a dor da mulher. Então a academia reclama, não segura o aluno. Claro, o seu departamento técnico é um bando de incompetentes. Massifica o que passa. Não, e outro detalhe interessante, a pessoa chega matriculou na academia, aí vai fazer primeira aula, passa por todos os equipamentos. E a ficha, aquela menina quer aprender como é que ela faz a cadeira abdutora-adutora, ela não pode fazer o agachamento, porque eu estudei isso, 80% de quem entra na academia não pode fazer o agachamento overhead, backhand, fronthead, porque não tem capacidade funcional, tem que fazer cadeira extensor ou leg press da máquina, aí você já começa a burrice pedagógica, percebe? Aí eu estou espantando o cliente. Então aquela menina fala, daqui a 3 meses, o que aconteceu com a minha perna? Não, eu quero o corpo todo. Ela não quer corpo todo. E quando você pega o aluno iniciante, inexperiente, a pegada é outra. Olha, estou falando a palavra mágica. Ele é sedentário,
inexperiente. Quais são as dores dele? Quais são as capacidades? Eu avalio esse cara. Hoje eu tenho ferramentas de avaliar que em 5, 8 minutos você avalia a pessoa. E não preciso ter o equipamento sofisticado, sabe? Sim. Máquinas, consumo direto de oxigênio, lactato. Não. Então o que acontece? O aluno iniciante, inexperiente, ele já entra sendo espantado. Porque as pessoas estão preparadas para treinar o cara que é hipertrofia. O menino que está lá na sala de musculação, o professor não entende as dores desse aluno. Aluno iniciante inexperiente. E aí você tem um outro público, Gustavo. O aluno sedentário experiente. Ele está voltando. Está sedentário, mas já teve experiência. Aí a pergunta matadora. Por que você parou? Foi mal atendido, perdi o emprego, não funcionou, ninguém olhou para minha cara, aí você vai entender. Você entende? Então o negócio de academia tem uma mágica didático-pedagógica, porque a gente insiste, Gustavo, depois a fisiologia está muito bem resolvida, não tem novidades em fisiologia biomecânica. Eu fui fazer doutorado, eu fiz 10 disciplinas, 2 ou 3 me ajudaram. As outras foi para eu cumprir os créditos. Então a gente precisa fazer uma reengenharia, porque a novidade, Gustavo, depois de 6 meses, você tem um período assim, 6 meses, é o período crítico. Eu preciso encantar esse aluno. Se você venceu essa barreira dos 6 meses, você tem grandes chances de que essa pessoa continue. Então, eu digo assim, de 3 a 5, eu coloco 6 meses. Então, aí você vê evasão. É nesse período. É nesse período que a pessoa abandona. Sim. Então, e depois de algum tempo, Gustavo, o exercício deixa de ser um aspecto fisiológico. Porque se a minha dor era diminuir 4 quilos, depois de 4 meses eu diminui 4 quilos. O que eu vou fazer agora com esse aluno? Eu preciso descobrir novas metas. A partir daí, né? Aí é o problema psicossocial. Hoje a gente diz... É isso que eu ia perguntar. Então a gente diz assim, não existe hoje a bioenergética. A bioenergética é velho. Todos nós aqui, a nossa bioenergética é igual. Fibra branca, vermelha, ATP, ACP, essas. Agora, hoje nós falamos em psicobioenergética. Hoje nós falamos que o ser humano é holossomático. Não é somático, ele é holossomático. Eu preciso ter uma visão integradora. Como é que o exercício funciona no aspecto socioafetivo, aspecto emocional, mental? Esse é o tal do conceito do bem-estar. Como é que o exercício se movimenta? Se eu conseguir, né, por meio de uma boa estratégia pedagógica, envolver o indivíduo no aspecto físico, aparência, saúde, aptidão, autoimagem, autoconceito, porque eu tenho um grande desafio. Se eu sei que as pessoas estão descontentes com o corpo, qual que é o meu desafio? Fazer com que ele aceite o seu corpo. E eu acho que tem essa história, além da questão mais objetiva, mas o lado social, né? Da pessoa, para encontrar alguma atividade com prazer, se tiver o senso de grupo, né? A gente estava numa conversa outro dia sobre o crescimento dos esportes de areia. Fantástico. E o fato de ter a resenha depois do beach tênis, ou do futevôlei, ou do vôlei, ou do funcional na areia, o fato de ter lá o ambiente da resenha é uma coisa que agrega muito no sentido de comunidade, né? De falar com um grupo, perfeito, e aí perfeito. O aluno não foi, o amigo que vai cobrar, porque você não foi no treino ontem, vamos amanhã, né? E eu acho que a academia ainda tem um gap em relação a isso, né? Porque você pega o cara que joga o futebol amador tem a resenha, os esportes de areia tem a resenha, e na academia eu tenho a impressão que muita gente já vai, treina e vai embora, né? Então, assim, qual é o papel no seu entendimento do profissional no sentido de criar esses laços ou incentivar que as pessoas se conectem entre si para que tenham mais prazer em frequentar, um cobre o outro, e aí essa eu vou dar um exemplo muito interessante. O CrossFit. O CrossFit, ele reproduz um aspecto primitivo que era o gancho grande das academias nos anos 80. Eram as tribos. Você tinha o grupo. Então, o CrossFit, ele conseguiu reunir por meio de estratégias que priorizam a intensidade, tem algumas habilidades que são complexas, mas a maioria são básicas, o cara consegue remar, consegue achar. E ele tem o quê? As pessoas treinam junto,
se machucam junto, vomitam junto, crescem junto, competem junto, é tudo junto. É um conceito fenomenal. É tribo. É a tribo. O ser humano é agregado. É aquele famoso futebol de quarta-feira à noite da firma. Percebe? Sim. Aquele cara que reúne a turma para caminhar no parque no domingo. Aí vem e diz assim, uma vez por semana não adianta nada. Seu ponto de vista sócio-efetivo é fenomenal. Fisiologicamente é uma bobagemzinha. Então, Gustavo, isso que você colocou, quando o Samir disse, olha, os aplicativos, eles funcionam como um suporte complementar. Mas o ambiente da academia, o relacionamento do personal é um relacionamento socioafetivo. Sim. Quando você adquire a confiança no personal, é confiança. Sabe? Ele é acolhimento. Então, a academia, hoje, ela tem que repensar no seu processo de relacionamento, com atendimento, com acolhimento e com conectividade. Você tem que estar conectado. Sim. Sabe? Você tem que estar conectado. Então, isso é uma estratégia muito... E hoje você tem recursos muito simples para você manter a conectividade. Sim. Sabe que você falou sobre, em algum momento lá do pico ou do início da pandemia, a gente imaginar se o online ia substituir, né? Coisa que a gente já está claro que não, mas sim precisa ser trabalhado, não visto como um complemento. Você acha que o fato de da gente ter superado essa fase de desconfiança, né? Hoje você acha que a gente pode trabalhar de uma forma integrada, potencializando o social mesmo com treino online, ou seja, estar presencialmente e criar os vínculos sociais é desejo, né, e é mais fácil. Como é que você acha que o online complementa bem esse sentido de laços sociais, né, de incentivo de treino coletivo, de grupo? Você tem alguma reflexão sobre esse aspecto? Bom, acho que, como tinha falado, virou uma grande porta de entrada, mas o aspecto complementar ele é importante porque a gente passou aí por uma onda de frio recente em São Paulo e várias academias tiveram as salas vazias enquanto a gente observou um pico nas aulas online nesses dias mais frios. Então acho que esse é o aspecto do complementar que é bastante importante. Você quer fidelizar o seu usuário, você tem que dar múltiplas opções para ele. Né? Não múltiplas opções simplesmente porque você tem a aula de dança, a aula de artes marciais ou uma aula de HIIT na sua grade, mas ele quer consumir através de canais diferentes. Né? Então, enfim, acho super bacana o aspecto da tribo, como no CrossFit, o aspecto social que você tem ali na academia. Ver gente é bastante importante, depois de 2 anos trancado em casa, no home office, criança gritando, cachorro latindo e tudo mais. Mas ter canais diferentes para consumir é bastante importante. Né? Então, esse aspecto é bastante interessante. Né? Dias de frio ou dias chuvosos, a gente observa que tem um pico maior numa solução de personal training online, uma solução de live classes e tudo mais. Mas, acho que outro ponto bastante interessante sobre o quanto é importante a parte social, a gente adicionou na nossa solução lá algo que a gente chama de Family Member, que a gente incentiva com que as empresas subsidiem parte da utilização também dos familiares, esposa ou os filhos, e a gente percebeu que quando você tem uma rotina em casa e você consegue trazer as pessoas da sua casa para praticar atividade física, a retenção é muito maior. Sim. O long term value que a gente chama, né? Ele é muito maior também para esse usuário, então você fideliza muito mais. Então, o multicanal é essencial, é complementar, mas o aspecto social e de, enfim, proximidade ali com as outras pessoas, o sentimento de comunidade, ele é muito importante para que essa jornada não fique só na experiência curta, de curto prazo, mas que ele se prolongue ainda mais, porque um puxa o outro ali, né? Sim. Então, a vida ela é muito mais longa desse usuário dentro do segmento fitness se ele tem um acompanhamento de familiares ou amigos próximos. Legal. Agora, a gente está falando muito das academias e dos praticantes, tem outros públicos de interesse que a gente mapeou, né, Fleury? Bastante. E que acho que é importante a gente falar, porque o que a gente vai buscar é ter esse mapa e a movimentação toda financeira para a gente pensar em impacto, né? Qual é o PIB do nosso setor, isso a gente está para chegar aí na 2ª ou 3ª edição. Mas nessa primeira, a gente já tem um mapa bem legal, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Está lá no capítulo 2,
um mapa dos públicos de interesse e como eles se relacionam. Você pode comentar um pouquinho sobre isso para a gente, Fleury? Podemos sim. Na verdade, a gente identificou não só os praticantes, né, mas na verdade tentamos identificar os principais stakeholders, né? A gente não consegue falar de todos os stakeholders, obviamente, né? Então a gente foi tentando captar os agregadores, né? Aqueles que estão aí criando esses aplicativos, né? Obviamente que a Gympass se destacou bastante. Ainda é um mercado em expansão, em muita expansão, o que é ótimo para a Gympass né, nesse caminho. Os profissionais de mercado, como o professor Mauro aqui vem destacando, né? Obviamente. Os consumidores fazem parte desse mercado. Sim. E aí a gente tem um amplo caminho, um amplo potencial. E aí a gente viu alguns destaques também, que a gente vai falar em breve disso daí, mas algumas coisas bem interessantes, dividida entre gênero, raça, idades, né? Tem potencial aí para todos os mercados, o que é muito interessante. E a visão que eles têm de mercado também, né? As preferências que ele tem, o professor Mauro foi muito interessante a visão que ele deu aí de mercado do consumidor, mas os consumidores têm alguns desejos também, não só aqueles que estão praticando no centro de atividade, como aqueles que estão fora do centro de atividade, né? O que eles esperam para poder ir para centro de atividade, isso é bem interessante, né? Os próprios centros de atividades, né? Algumas coisas que a gente vê com relação ao que vocês estão falando sobre a questão dos aplicativos, né? O Samir foi perfeito no que ele falou. Eles não são concorrentes, centro de atividades e aplicativos, eles trabalham juntos. As pessoas, nesse pós-pandemia, eles desejam ir para fora de casa, né? Isso está muito claro para nós. Outdoor, né? Os próprios esportes de areia. Os esportes de areias que vão crescendo bastante. Os patrocinadores, obviamente, né? Esses patrocinadores que estão alavancando as funcionalidades de todas as academias, né? E que ajudam, às vezes, até a reduzir o próprio preço das academias, né? E os fornecedores de equipamento, né? Os fornecedores de equipamento são aí peça fundamental nesse enredo todo, né? Não só equipamento, né? Software, mas, né? E até quando a gente fala de fornecedores também, a gente está falando de fornecedores até de roupas, né? Da prática esportiva. Sim, né? Sim. Isso é muito interessante. Então a gente vai mapeando esses setores. Obviamente que a gente vai agregar mais valor nos próximos panoramas que a gente vai fazendo, entendendo melhor esse mercado, mas esses são os principais stakeholders que a gente conseguiu mapear nesse primeiro panorama. Né? Então foi assim, é um mercado muito grande, obviamente, né? De um valor astronômico, né? E que tem um potencial de crescimento muito grande. Mas até voltando para outro assunto, Gustavo, quando vocês estavam falando dessa questão do social do esporte, né? Sim. Você tocou no assunto. Quando a gente estuda comportamento de consumo, na minha área principalmente, a gente estuda muito por algumas teorias psicológicas e sociais, né? Dentro de uma coisa que a gente chama teoria da identidade social. E a teoria da identidade social, ela prevê exatamente isso, que o ser humano é um ser social. E por ser um ser social, ele é um ser que ele precisa de muito contato, né? E o esporte é um agregador disso. Né? Eu vou fazer um depoimento pessoal. Na época da pandemia, quando eu me senti confortável para ir ao supermercado, eu já achava legal. O supermercado não importa. Exato. É um negócio que a gente costuma achar um saco, mas comecei a achar legal. Pelo menos eu vou ver gente, não aguento mais. A gente estuda isso muito quando a gente está estudando futebol, por exemplo, a gente estuda o comportamento das torcidas organizadas. O comportamento das torcidas organizadas, ele é muito agregado a essa teoria da identidade social. Né? Não estou nem defendendo as torcidas organizadas, tá? Mas por que eles se aglutinam? Né? Porque eles querem ser um só. Né? Então, quando você falou, por exemplo, do futebol, né? Aquele futebol de quarta-feira, ou o jogo lá do beach tênis e tal, é exatamente isso. Mas tem uma coisa muito interessante, né? O futebol de quarta-feira, quando a gente questionou, né, nesse panorama, menos de 1% de pessoas que entendem esse futebol de quarta-feira como uma prática de atividade física. Sim. Né? Sim. Mas por quê? Ele vai pela resenha. Porque é tão prazeroso para ele, e aí vai naquilo que o professor Mano falou, não é um remédio, é um prazer. Que para ele é muito mais um prazer de estar lá jogando com os amigos e tomando a cerveja depois do que uma atividade física. Então ele não ver o futebol como uma atividade física é interessante nesse aspecto. Né? Para ele não é uma atividade física, é uma prática de lazer. Né? Isso é bem interessante e vai
né, vai de acordo com o que a gente está aqui discutindo desde o começo. É uma coisa interessante, né, que nesses anos todos, eu trabalhei no Círculo Militar, eu cheguei a ter 600 alunos sozinho para fazer o exercício. 10% do clube eram meus alunos, como professor de ginástica. Tinha uma coisa muito interessante que a gente utilizava. Por exemplo, uma vez por mês, para a turma das mulheres, tinha alguém reunia 30, 40, eu e mais 30, 40, tomando chá às 3 horas da tarde na casa de alguém. E acontecia um fenômeno muito interessante. Isso vai muito ao encontro do que essa questão do social. Eu ficava no clube, e tinha um intervalo entre minha última aula e chegar a turma da noite. Aí um dia eu estava lá na quadra de futebol, aí chegou ô professor, vamos fazer gol a gol? E ele começou a bater bola. Aí, daqui a pouco, vocês chegaram que hora? Não, tá, posso entrar? 2, gol a gol. Isso foi assim um gasolina no fogo. De repente, as pessoas começaram a chegar, os rapazes chegar mais cedo para fazer aquele. Já não era mais gol agora, 4 contra 4, 5 contra 5. Bom, em 2, 3 meses, Gustavo, nós tínhamos 12 de cada lado dentro da quadra. Então virou o famoso rachão. Sim. Era o rachão. As pessoas saíam mais cedo do escritório. Era uma coisa patética, porque imagina 15 caras de cada lado numa quadra de futebol de salão, só parava quando a bola pulava fora da quadra. Sim. Gustavo, isso daí eu fiquei no clube durante 16 anos. Virou o rachão. Hoje, passado, eu saí de lá em 87. Este grupo ainda existe. Se transforma no departamento do rachão. Olha só. As pessoas criaram, se inscrever carteirinha do rachão e criaram o grupo. Agora, sabe, imagine você o seguinte, o cara fala assim, terça e quinta, ninguém atende mais cliente no escritório, porque tinha um compromisso com o rachão. Então, eles chegavam assim, então, foi aumentando, chegou uma hora, eu tenho 20 de cada lado, parecia uma arena. E os caras jogando. Esse rachão tem mais de 40 anos. E segue, e o que a gente fazia? Estrategicamente, as quintas-feiras a gente combinava uma cervejinha e não sei o quê. Então, o grupo, eu levei essa experiência para a Runner, eu levei essa experiência na companhia atlética. Então, nós tínhamos, meio-dia tinha o grupo, então você tinha as tribos, a turma das 7h30, a turma das 11. Então, isso aí criava o quê? O nosso índice de abandono era muito pouco, menor, porque você tinha... senso de pertencer. Né? De pertencer, isso que foi colocado, essa identidade. Então, assim, e tinha uma coisa muito interessante. Hoje, claro que hoje o tempo... Então, o horário, meio-dia, era lotado. Hoje as academias têm menos gente porque o tempo mudou, a relação mudou, mas a essência continua. Então, nós criamos um grupo de corrida, tinha um grupo de corrida, que o Miguel de Oliveira tinha um grupo de corrida. Então, tinha as tribos, tinha a turma do circuito. A turma do circuito, o Edu... Botavam jazz lá no fundo, aqueles puta loucos lá, 40 caras fazendo uma aula de circuito. É o que o CrossFit faz hoje. Então, tinha a turma do circuito do Edu. Então, o protagonista, o líder, sabe? Então, essa relação, eu acho que essa retomada de você ter o protagonista, você ter a conectividade, você ter a interação, isso é muito importante. Vai no Ibirapuera no domingo, no sábado, você tem a turma do futebol. Do basquete. Meu filho joga lá, meu filho chega lá, ele é chamado de galego, porque é o galego. Então tem aquela turma. Então pertencer à turma, esse é um aspecto muito importante. As atividades outdoor que estão se proliferando, né, os professores dando aula nas praças, como funcional, né, nos parques. Você vê, em 1976... Vocês não tinham nascido. Eu fui assessor do secretário municipal de esportes. Nós lançamos um programa. O pessoal começava naquela pista que tem no Ibirapuera do Porquinho, a gente que montou. Sim. O material de lá veio da Alemanha. Tinha um programa Trim da Alemanha. Então, imagina, o Brasil não tem nem madeira, né? Importaram uma pista da Alemanha toda feita de madeira, porque a Alemanha desenvolveu o programa. Então começou a frequentar muita gente. E a gente ficou preocupado. Nós fizemos um programa chamado Expresso das 6h30. Patrocinado pelo Relógio Ômega, eu coloquei lá 2 professores, 6h30 da manhã, para orientar o pessoal a tomar frequência cardíaca e medir a pressão arterial. Para a gente movimentar, aquilo lotou, 1977.
Porque as pessoas faziam parte do grupo de corredores e tinha lá dois protagonistas, o professor, deixa eu pegar, né? A frequência cardíaca, não sei o que, criando relacionamento, criando feedback. Sabe? Então eu vejo, né, que é um grande aprendizado para nós, a pandemia, como sabe, você se sentiu bem indo ao mercado, imagine a alegria da pessoa voltar à academia, encontrar os amigos. E eu acho que esse mix dos aplicativos, né, veio dar uma ajuda muito grande naquele tempo que ele está em casa com a família, tem uma estratégia que ele pode brincar com o filho. A gente fazia um programa que chamava Ginástica para Pais e Filhos. Eu rodava os parques fazendo integração com atividades corporais, envolvendo os pais e filhos. Percebe? Era uma maneira da gente estimular isso. Hoje é muito mais fácil. Agora imagine há quase 50 anos atrás você ir num parque chamar as pessoas para se exercitar. Percebe? Era difícil. As pessoas... No Parque do Ibirapuera, as pessoas, o carro entrava, né, as pessoas iam ler o jornal. Um dia eu falei, professor, essa música está atrapalhando, como eu estou aqui meditando, o canto dos passarinhos, e com essa música de ginástica está atrapalhando. Então, eu acho que entender essas mudanças, sabe, Gustavo, esse componente socioafetivo, de integração, de feedback, a empresa mantendo o relacionamento, olha, você não vê, mas está aqui à disposição. Estou cuidando de você. Esse conceito de tribos que o professor Mauro comenta é o que o Castle fala há muitos anos, né? Que é o conceito dos nós, né? Que é quando a gente encontra nossos nós, né? A gente acaba se relacionando, que vai muito em linha com o que o Samir está falando, que eles estão usando nos aplicativos com o conceito do family, né? Ou seja, quando a gente encontra esses nós familiares, a gente acaba alongando o nosso product fit, né? Acho que é isso. Perfeito. Que o Samir estava falando do alinhamento da Gympass, né? Exatamente. Acho que é isso que a Gympass está buscando hoje com esse conceito. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Sabe, você entender esse relacionamento, né? E hoje, né, com essas ferramentas, antigamente tinha que ser muito presencial. Né, para orientar a pessoa, tinha que chamar o cara, tinha aqui no presencial e tal. E hoje, eu acho que com essas ferramentas, sabe, Gustavo, assim, bem usadas. Nossa senhora, sabe, você entender, e a pessoa entender, veja bem, né, o usuário, né, o funcionário, o colaborador, entender que a empresa está cuidando dele e estendendo à família, meu amigo. E não é nada novo, né? Não, porque as academias já poderiam trabalhar isso bastante, porque é uma oportunidade de cross-sell. Você tem ali o seu cliente, chama o seu amigo, conversa na sua empresa, Perfeito. Chama o seu filho, sua esposa, tem um plano aqui, uma condição diferente. O que a gente está fazendo é só transformando isso numa ferramenta mais escalável. Mas é uma ferramenta amplamente conhecida por qualquer segmento. Que é um conceito que os aplicativos usam, né? Aquela coisa assim, ó, se você convidar um amigo, você ganha 5% de desconto no próximo compra. É o member, né? Get Member da vida. Exatamente. Exatamente. Isso é negociar. Quando a gente, nas academias antigas, lá nos anos 80, que os meios de comunicação, você divulgar, era uma coisa muito artesanal, sim, né? Sim. Era muito artesanal. Você imagina que foi um fenômeno muito interessante, né? Nós mandamos fazer, tinha um adesivo com o nome da academia. O famoso adesivo. Os caras colocavam no carro, no vidro de trás, e com orgulho, sim, de fazer parte daquele, sabe? As academias de luta tinham muito isso, né? Muito. Que tribo você faz parte. Talvez a academia de luta ainda persiste, né? Eu ainda vejo muitas. Você tem um nome, né? O cara coloca, né? Faz os adesivos, o cara colocar no vidro. Eu acho que é uma repaginação de alguns conceitos que são primitivos, né? Então, você entender a essência do ser humano, se você entende a essência do ser humano, porque depois de algum tempo, depois de 3, 4... Eu um dia perguntei para um aluno da companhia atlética, ele estava lá treinando e eu filmei ele estava fazendo exercício, filmei e falei, cara, vem cá, você tá um horror, né? Eu fui lá que nem era funcionário, né? Você vai se machucar. E ele, fortão, né? Aí eu falei, a execução estava ruim, é isso? A execução estava ruim. Quando ele caía, ele fazia um válvula. Eu falei, isso. Aí eu falei, vem cá. Aí peguei e mostrei, você tá um horror, hein, cara? Ah, professor, que é isso? Não, é só para você tem que dar uma melhorada. Aí eu perguntei para ele, eu falei, o apelido dele é Hulk. Eu falei, Hulk, me diga uma coisa, há quantos anos você está na companhia atlética? Ele falou assim, há 25 anos.
Eu falei, putz, nem casamento dura tanto assim, né? Meu cara, nem casamento. Ser firme, né? Aí eu perguntei, me diga uma coisa, por que você tá aqui e não foi embora? Eu quero saber, se tanta gente foi embora, por que você não foi embora? Porque você sabe por quê? Porque eu adoro aqui. Eu gosto muito. O que mais? Me conta um pouco mais. Eu me sinto bem aqui. Eu quero saber um pouco mais. Não, porque, tá vendo aquela turma ali que dá treino? Ele sabe, são estagiários, eles sabem pouco. Ele estava treinando sozinho. Eu falei, tá bom. Mas você continua aqui? Claro, os amigos, eu treino, eu converso. Ele não falou que a academia tinha equipamento bacana, que não sei o quê. Ele falou do sentimento dele de pertencer a algo há 25 anos. Eu falei, me diga uma coisa, o que você acha que poderia ser feito para você ficar mais 25 anos aqui e não ir embora, né? Eu falei assim, olha, tem um grupo de pessoas aqui que treinam. A gente nem chama o professor porque a gente já sabe fazer. Eu falei, tá bom, e daí? Não, seria muito bom. Olha que interessante. O que custaria para a academia contratar um ombudsman do fitness? Ombudsman? Contratar alguém, fica aqui. Ele não queria contratar o personal, né? Economia do bolso dele. Mas olha a cabeça. O que custaria para a academia ter um cara craque, um cara que entende bem, que pudesse estar aqui para dando dicas para nós que já treinamos? É muito pouco o custo da academia ter um profissional e teria um impacto muito grande para nós que treinamos. Você vê, então é um detalhe muito interessante. Então, o que custa investir, por exemplo, R$3.000, pagar um professor? Vem cá, você vai ficar aqui, você é um consultor, você vai ser um cara que vai dar um atendimento para aquela turma que não quer o personal, que não tem, mas ele quer. Vem cá, olha, vamos fazer, eu vou te dar um exercício que vou pegar aqui o miolo do bispo. Mas isso não se mistura com o papel do professor? Mas sabe o que acontece? Mas sabe o que acontece? Aí que está. Operacionalmente, o custo, o investimento, o modelo de negócio que nós temos no Brasil, diferente dos Estados Unidos, da Europa, o relacionamento, o profissional custa muito caro. Aí o que acontece? O cara gastou 25 mil, 2 milhões de dólares para construir, aí não tem dinheiro para pagar o profissional. E tudo que o investimento dele foi para construir espaço. Aí tem que economizar onde? No pior lugar para economizar, que é o ser humano. Você percebe? Isso é uma prática, não vai mudar. Não vai mudar. Por isso que faz assim, se você quiser contrato personal, como é o modelo americano. Você quer atendimento? Não está errado. É a regra do jogo. Então, o que acontece? O profissional que está lá, muitas vezes, ele tem o básico, a formação dele. Então, ele não pode chegar no nível de sofisticação como aquele menino precisa e outros tantos. Sim. Sabe, é uma elite. Então, seria muito mais uma estratégia de marketing, não desmerecendo a competência dos outros, que os outros professores poderiam aprender com ele, inclusive, para melhorar a performance. Ele é um cara bom. Então, ele é um líder, sabe? Ele é o coordenador. Então, sim, ele vai dar um suporte. Porque o que acontece? De uma forma geral, quem está na sala de musculação não é uma crítica, é uma realidade. Ele chega para você, e aí, tá tudo bem? Eu diria assim, se não tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Puta pergunta idiota. Tá tudo bem? Eu falei, claro que tá, senão eu não estaria aqui. Supostamente. Qual que seria a perguntinha mágica? Posso te ajudar? Posso te ajudar? É outro impacto, não é? E aí, tudo bem? Pô, claro que tá. Agora, posso te ajudar? É uma outra pegada, é um outro impacto emocional. Então, de novo, eu volto no treinamento da equipe técnica. Sabe? Na gestão da sala de musculação, na gestão de atendimento. Então foi uma coisa muito interessante, porque sabe o que acontece? Depois de algum tempo, como foi colocado, você pertencer, é o que vai te segurar. Aquele moço, ele estava no limite de músculo, não dá para ele crescer mais. Pelo tamanho de músculo, Agora, se chega um cara com tantas estratégias, fala, eu vou fazer um trabalho excêntrico, eu vou te fazer um hip thrust, que você vai sentir pegar o posterior de coxa que nunca pegou. O cara vai ser, nossa! Agora, aquele que está lá no dia a dia não sabe disso, porque isso é uma sofisticação. Então, chega de um determinado ponto que você tem que sair do commodity, senão você vai ser muito igual.
Mas aí a gente ainda está nesse aspecto, esse profissional seria já para o heavy user, né? Para o aluno que já está treinando sozinho. Isso. Agora o meu problema, esse é um caso. Sim. O meu problema é aquele que está entrando. Porque eu ia falar, né? Até perguntar para o Samir como é que a Gympass tem se posicionado nesse sentido, porque eu vejo um esforço de algumas academias louvável de buscar na própria comunicação, nos modelos que aparecem nas campanhas, uma diversidade maior de raça, cor, peso, e eu acho muito interessante isso para a pessoa se sentir, é para mim também, não preciso emagrecer para depois ir, coisa que a gente falou agora há pouco. Como é que vocês abordam esse assunto, Samir? Ou se abordam de alguma forma dentro do universo das corporações para atrair esse público, para combater essa potencial barreira de eu vou, mas daqui a um tempo depois que eu emagrecer. A evasão, né? Acho que nós, como empresa, nós mudamos bastante ao longo do tempo, desde uma mudança completa do que era um passe de academias para uma solução completa, com terapia e com tudo mais, que é a nossa solução atual, mas também no começo, quando você olha até as nossas campanhas publicitárias e tudo mais, o que a gente levava para dentro das empresas, ainda era muito focado em performance. A gente falou, fazendo performance, a gente vai ter exatamente a mesma população que hoje já pratica atividade física. Fantástico. E quando ele só vai ter aquele benefício pela empresa dessa exatamente, vez, né? ele só vai ter uma redução de custo por conta do subsídio da empresa. Não é isso que a gente quer, né? Porque essa cadeia, essa relação de consumo já existe. O heavy user com a academia, ela já existe. Não tem sentido nenhum eu para o mercado desintermediar isso, né? Eu agrego valor quando eu crio ferramentas para trazer as pessoas que são os atuais sedentários, as pessoas que nunca se imaginaram fazendo uma atividade física. Por isso a gente tem lá 800 modalidades. Eu me surpreendi outro dia com a quantidade de yoga que a gente tem, com a quantidade de pilates no ar, yoga quente, yoga fria, enfim, são múltiplas modalidades e assim, até espanta quando a gente olha, porque a gente precisa ter opções para todo mundo, que agregue a todo mundo. Ainda bem que a gente não pôs tudo isso no questionário. Nossa, senão ninguém ia responder. Mas hoje, quando você olha a nossa proposta, o que a gente leva para a empresa, não é que fitness é algo que vai te levar a performance, mas que a atividade física é algo que te leva ao bem-estar. E o bem-estar é para todos. Então, acho que essa é a grande frase. Bem-estar é para todo mundo, independente do formato do seu corpo, independente da sua idade, independente de qualquer que seja o fator. Né? Então, acho que essa foi a grande transformação e com isso a gente consegue abraçar mais pessoas, certamente. E a linguagem de comunicação é bem leve, né? Não vejo nada de hardcore, pelo menos o que eu acompanho nas redes sociais. Né? Exato. É para todo mundo. Então, as nossas campanhas estão bem direcionadas a isso. Né? Você não precisa ter e a gente chamava até de um termo em inglês que é o gym intimidation, né? Não existe o gym intimidation, não existe mais esse fator intimidador. Você tem que se sentir confortável, começar da forma que você quiser, com a intensidade que você quiser e que minimamente você descubra o que satisfaz melhor o seu corpo e a sua mente, né? Para te dar prazer de trazer. Você diria que uma das missões de vocês, então, na verdade, é aumentar a ida das pessoas, a prática das pessoas, né? Sim. Você não quer só o cara que pratica, você quer que as pessoas pratiquem. Acho que esse é o grande objetivo, né? O heavy user ele já está na academia. A gente precisa garantir que a gente está ajudando a crescer esses 5% do total de alunos pagantes no mercado. Então, esse cara que já consome, ótimo, estou adicionando mais opções. Talvez adicione para o cara que viaja muito, eu só tinha para treinar aqui, com o Gympass eu vou conseguir treinar em outro lugar. E para o cara que viaja muito, eventualmente ele fazia uma academia, agora com uma única mensalidade ele vai lá, faz uma academia, uma aula de spinning, um boxe, uma yoga e múltiplas modalidades, porque ele tem acesso a isso com a plataforma. Mas o que a gente quer realmente é garantir que a gente desenvolva mecanismos e ferramentas para trazer essas pessoas que nunca se sentiram confortáveis fazendo atividade física, trazer essas pessoas para o mercado para gerar receita incremental para as academias, para gerar um benefício para as empresas que têm menos sedentarismo, menos absenteísmo e tudo mais, e também garantir que as pessoas se beneficiem de uma vida mais saudável como um todo. Maravilha. O questionário, né, o panorama aqui mostra que as pessoas está muito alinhado com posso chamar de ideologia da Gympass? Missão, talvez. Missão, né? Propósito. Um propósito da Gympass. A gente aqui vislumbra bastante, é bem claro quando a gente vai analisando o panorama, que as pessoas, pelo menos nesse começo de pós-pandemia, eu acho que talvez agora nesse segundo a gente ainda não pegue isso, porque a gente ainda está no começo do pós-pandemia, fim da pandemia, né?
Mas talvez em 2023 a gente comece a ter um vislumbre maior. Mas hoje as pessoas ainda estão nessa pegada da prática esportiva, né? E isso talvez ajude bem a Gympass nesse momento, né? Eu acho que a gente ainda vai ter uns 2, 3 anos de análise, né? Mas eu acho que é um bom momento para se investir nisso, né? As pessoas estão animadas pela essa coisa da prática esportiva. As pessoas ficaram tanto tempo em casa que hoje elas estão assim, eu quero tudo. Tudo que eu puder fazer para sair de casa, eu quero praticar esporte, eu quero conviver com as pessoas, quero essa resenha pós-esporte. Não, mas eu digo, até é isso, mas eu quero essa coisa de exercitar o corpo, né? Acho que as pessoas ficaram tão mal de ficar em casa, né? Que hoje elas querem essa coisa de exercitar o corpo. Seja a forma... Eu não sou profissional de educação física, então me desculpe se eu usar a palavra errada, mas é isso. Eu quero, assim, se eu puder ir a pé daqui para a esquina, eu quero ir. Se eu puder fazer alguma coisa para exercitar o corpo, eu quero. A pandemia, né, certamente mudou o hábito de consumo, né? E mudou algumas prioridades. Mudou. Então, antes as pessoas, de novo, enxergavam fitness como performance, corpo e tudo mais. Hoje a solução tem que ser holística. Eu não consigo mais ir para o mercado e para o RH, que é o meu principal público, né? O meu cliente, se eu falar que eu tenho uma solução de academia onde eu vou oferecer esteira, um leg press e um supino. Isso não funciona mais. Eu preciso ser uma solução holística que vai entregar saúde mental, uma solução para que as pessoas interajam e tenham saúde e bem-estar de uma forma muito mais ampla, seja presencialmente, seja em casa. Então mudou muito a forma como as pessoas enxergam o bem-estar. O que antes era só, se você treina e faz esteira 3 vezes por semana, e hoje você treina, faz esteira, faz aula de dança, faz a sua meditação, faz uma sessão de terapia para discutir, cuidar do aspecto mental, algo que está muito eu acho que essa questão da mente é muito importante, porque as pessoas se sentiram muito frustradas, né, em casa, aquela coisa do, o que eu quero da vida, né? Isso disparou como um dos principais tópicos hoje dos RHs. Então, toda a discussão que a gente senta com RH, a saúde mental tá em tópico e por isso a gente acelerou muito a construção de ferramentas para que a gente possa também entregar isso para os funcionários dessas empresas. Até porque tem alguns estudos mostrando como o Covid está afetando o cognitivo das pessoas, né? Então, a questão mental vai ser bastante... Isso da parte médica, mas do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, também o enclausuramento ali dessas pessoas por 2 anos causou diversos problemas. Judiou da gente. Judiou bastante. Eu também fiquei feliz indo pro mercado depois de algum tempo. Faltou ideia, a gente podia ter, vamos no supermercado? Às vezes só de sair no corredor do apartamento já era gostoso assim, nossa, tô vendo elevador, né? Vou pegar a comida que o iFood entregou, qualquer rap da vida, né? Pô, aqueles caras entregaram comida, deixa eu descer pra pegar, né? E a feira, então, que eu adoro, era melhor ainda, né? Sábado, exatamente. Também foi um prazer que eu desenvolvi na pandemia. Nossa. Mas legal, maravilha. Acho que pra gente encerrar, queria que vocês respondessem a pergunta assim, o que vocês entendem que o Panorama pode contribuir, seja essa primeira edição ou esse projeto duradouro, para a gente aprimorá-lo para as próximas. Mauro? Gustavo, eu vejo que essa iniciativa, né, de buscar informação, quer dizer, você tem o domínio quando você tem a informação. Informação é poder, né? E ela vai te direcionar, vai te orientar a buscar as estratégias. Sem uma boa informação, que estratégia e como eu acho fantástico esse propósito do Gympass em levar as pessoas à compreensão que o exercício físico regular, na atividade física, qualquer movimento, mas assim, entender a atividade conceitualmente, né? E acho que o grande desafio é as pessoas entenderem que não precisa treinar todos os dias, não precisa ser um rato de academia para ter saúde e bem-estar. Sabe, eu diria assim que é o pouco que vale muito, porque quando você pega uma visão muito pragmática, fisiológica, intensidade, volume, frequência, no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos, 45, o American College recomenda hoje 150 minutos de intensidade vigorosa ou 300 minutos, são guidelines muito interessantes que lhe dão uma direção. No entanto, a mensagem é que as pessoas precisam, né, necessitam sair do sedentarismo e que para isso
né? Existe o pouco que vale muito. Sim. Sabe? O grande inimigo do envelhecimento é o sedentarismo. Sabe? O que acontece? Se eu vou montar um programa para saúde e bem-estar, eu preciso pensar nas pernas. Como é que eu posso? Porque se as pernas... Existe o seguinte, hoje você tem remédio para colesterol, tem. Para diabetes, o seu rim ficou, você entra na fila e troca a função renal. Você troca o rim. Sabe? Você perdeu o braço, você coloca o braço. Agora, se você não consegue levantar da cadeira, não tem remédio que tira da cadeira. Você tem que levantar. Você tem que sentar e levantar. Exercício primordial é sentar e levantar. Até o foco. Você vê, as pesquisas têm demonstrado que se ao longo do dia que você trabalha o simples fato de você ficar em pé 5 minutos a cada 2 horas, já tem impacto na sua saúde. E já tem estudos mostrando, se você fizer uma caminhada de 2 minutos no seu trabalho, volta, isso já tem impacto na saúde. Então nós precisamos desmistificar que na cabeça das pessoas, que o exercício, para ser eficaz, você tem que treinar 3 vezes por semana, fazer o HIIT, chegar na exaustão. Isso é intimidador. Não, pera um pouco. As pessoas ficam discutindo qual o melhor exercício para o glúteo. Se é o hip thrust, se é o agachamento. Para com isso. Meu problema não é esse. Meu problema é, primeiro, tirar o glúteo da cadeira. Aí eu vou pensar em qual exercício. Então, Gustavo, eu vejo assim com muito bons olhos essa parceria, né, com o envolvimento de uma empresa que está mudando o conceito, que está chegando na empresa de uma forma muito holística, sistêmica, né, mostrando, olha o universo do exercício, olha a amplitude, né, e olha, nós temos indicadores, então as pesquisas são muito importantes, né, para dar o rumo, porque da fisiologia, Gustavo, não existe novidade. Eu falo assim, benefícios do exercício. Pô, você bateu, esse não é o problema. Que o exercício funciona, está mais do que provado cientificamente. Você vê, surgiram muitos estudos pós-pandemia, muitos estudos mostrando estratégias, né, para o indivíduo que teve a Covid. O indivíduo era um pó de traque. Sim. Você pegar atletas de alto nível, que veja o caso do Renan, que eu cuidei dele há 30 anos atrás, né, do joelho do Renan, sabe? Então ele virou pó de traque, um atleta olímpico. O cara não sabia andar. Então nós não precisamos justificar que o exercício funciona, nós precisamos levar a mensagem que o exercício sim funciona, mesmo sendo feito de forma simples, de pouquinho. Então é mudar esse conceito que infelizmente o Instagram não colabora. Está colaborando de forma, sabe? Porque as pessoas querem vender o programa e as pessoas dizem, meu Deus do céu, as pessoas não sabem o que é um idoso, não sabem o que é uma pessoa comum. Nós temos ainda uma visão muito pragmática daquele praticante de academia, que você chama desse praticante, o hardcore, né? Não. É uma elite. Sim. Então, parabéns aí pela iniciativa e que esse próximo seja fantástico, que consiga ajudar todos nós, né, a ter... O problema não está na fisiologia nem da biomecânica, o problema é psicossocial. Boa. Obrigado, Mal. Samir? Bom, acho que durante muito tempo você conseguia agregar ou agrupar informações do segmento fitness através de uma boa agenda de telefone. Você ligava para algumas pessoas e falava, talvez o Gustavo consiga me ajudar, talvez o professor consiga me ajudar com tal informação, e você tinha que montar meio que quebra-cabeça. Eu acho que a construção, o desenvolvimento desse panorama setorial ele é bastante importante para que a gente consiga quase que democratizar acesso à informação para o nosso segmento, para que todos os empresários e profissionais consigam tomar as decisões corretas e orientar o desenvolvimento dos seus negócios baseado em informação que seja precisa, que seja mais palpável dentro de um relatório e tudo mais. Então, prazer enorme poder participar aqui no desenvolvimento. Espero que, enfim, a gente, através das demais iniciativas que a gente pode fazer no futuro em conjunto, a gente consiga suportar o desenvolvimento, não só através de trazer mais pessoas, mas também das ferramentas para o gestor dos negócios aí por todo o Brasil. Então, acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Samir. Obrigado. Fleury? Primeira coisa, eu queria saber por que não avisaram o Gustavo para ele vir de azul.
Isso é uma coisa muito importante. Falha minha. Acho que a gente devia começar com a Yara melhor. Né? Essa é uma coisa interessante. Né? Mas voltando aqui para o panorama, eu não tenho dúvida que o panorama só vai evoluir. Eu já fiz algumas anotações aqui de coisas que a gente pode pesquisar, seja para esse ano ou para o ano que vem, né? Ou para os próximos. Né? Tem muita coisa legal, muitas ideias que surgiram aí dos comentários do Samir, muitas ideias do professor Mauro, ideias que vêm surgindo de outras reuniões que a gente tem feito, né? De outros profissionais, então de outros patrocinadores também, e de pessoas do mercado que a gente vai batendo papo às vezes na rua, que é de, putz, eu vi o panorama e faltou isso. Então, assim, eu acho que a evolução é natural. Mudanças até, do ponto de vista metodológico, acho que é natural. A gente fez o primeiro, né? E a metodologia tende a melhorar. Metodologia, a gente não pode ficar fixo nela, né? A gente tem que acreditar que, poxa, eu acredito que a metodologia foi boa, né? E não é por isso que a gente não vai aprimorar ela. A gente tem bons profissionais, o Fábio, o próprio professor Mauro aqui do lado, outros profissionais que estão colaborando para a gente melhorar essa metodologia, então só tende a melhorar. Né? E quanto mais a gente aprimorar isso daqui, melhor vai ser para o próprio mercado. Né? Então eu não tenho dúvida que a gente aqui está só contribuindo para o crescimento de um mercado que é enorme e com enormes possibilidades. Tá aí a própria Gympass, não é porque o Samir está aqui, mas foi a primeira unicórnio de esportes do Brasil, né? Então, e acho que a única, por enquanto, se eu não me engano, de esportes, né? Sei porque eu estava fazendo estava ajudando num pitch e transformou São Paulo em 2020, né? Que vocês receberam o aporte? 2019, mas em 2019 pôs São Paulo na 7ª cidade do mundo, né? No mercado de Sportec. Pra vocês terem uma ideia, por ser a única unicórnio brasileira em Sportec. Né? Então acho que isso representa bastante no que é o mercado de fitness no Brasil. Né? Então, assim, espaço tem. Sim, sem dúvida. Né? Maravilha. Bom, queria agradecer aos nossos 3 ilustres convidados, a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Aproveitem, consumam a informação do Panorama para tomar melhores decisões, participem das iniciativas para as próximas. A gente precisa da participação de todos para a gente ter base de dados para tirar conclusões mais precisas e seguir evoluindo nesse caminho. Muito obrigado. Obrigado.